Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de análise e projeto de software. Nessa disciplina, nós vamos continuar o assunto de engenharia de software. Vamos começar? Muito bem, nós vimos que o desenvolvimento de software ele tem início com o entendimento da necessidade do cliente, ou seja, os requisitos do software. Depois que são especificados esses requisitos, e nós vimos vários tipos de requisitos que são os funcionais, os não funcionais, vem a fase de análise e projeto de software, olhando para o modelo em cascata. E quais são os objetivos dessa fase? Vejam, nós estamos falando de duas coisas, análise e projeto. Na fase de análise, o objetivo é melhorar o entendimento dos requisitos. Na fase de projeto, é detalhar o que o software deve fazer, ou seja, fazer uma modelagem dos requisitos de tal forma a aproximar aquilo com a implementação. Repare o modelo cascata. A fase de análise e projeto está entre a fase de requisitos e a fase de implementação. Então, falando um pouquinho mais sobre essa fase de análise e projeto de software. Bom, nós sabemos que a fase de requisitos gerou documentos detalhando os requisitos do software. Nós devemos agora melhorar o entendimento desses requisitos, indo mais a fundo nos detalhes. Esse é justamente o objetivo da fase de análise. Nós precisamos também gerar uma documentação para o programador, para que ele entenda o que o cliente precisa. Essa documentação, ela vai consistir basicamente de modelos que vão descrever não só a estrutura, mas o funcionamento do sistema em um nível de abstração mais elevado do que o código. Esse é justamente o objetivo da fase de projeto, gerar essa documentação para o programador. Mais especificamente, como veremos ao longo dessa disciplina, na fase de projeto, nós vamos estar interessados na arquitetura da aplicação, na modelagem do banco de dados e também no detalhamento de componentes. Muito bem, no contexto da engenharia, a modelagem é uma técnica comum que é utilizada para analisar um aspecto específico de um problema. Por exemplo, na engenharia são conhecidos modelos como maquetes, um projeto de instalação elétrica de uma residência, o projeto de instalação hidráulica de um prédio, o projeto de armários e cômodos da casa. Cada um desses projetos analisa um aspecto específico de um problema. E quando a gente olha para a engenharia de software? A engenharia de software também utiliza modelagem. Mas nesse caso, o modelo é uma simplificação da realidade. Nós usamos modelos para visualizar a estrutura e o comportamento de um sistema. Nós usamos modelos para visualizar e controlar a arquitetura de um sistema, para entender melhor o sistema que está sendo desenvolvido, para visualizar oportunidades de melhoria, de simplificação, de reaproveitamento no sistema. Nós usamos modelos também para gerenciar riscos. Muito bem, segundo Bosch, Rambo e Jacobson, que são aí os criadores da UML e também idealizadores do RUP, os modelos ajudam a visualizar o sistema como ele é, ou como desejamos que ele seja. Na verdade, o que essa frase quer dizer é que é mais fácil entender um sistema visualizando modelos do que visualizando códigos. Os modelos permitem especificar a estrutura ou o comportamento de um sistema. Reparem, nós podemos usar modelos para visualizar a estrutura de um sistema e também o seu comportamento. Nós podemos, por exemplo, construir diagramas que mostram tanto a estrutura, diagrama de classes, quanto o comportamento do sistema, usando o diagrama de atividades, por exemplo. Os modelos também proporcionam guia para a construção do sistema. Como? O sistema pode ser implementado a partir dessa especificação, a partir desses modelos. E os modelos, eles documentam ainda as decisões tomadas.
Pois bem, vamos então falar um pouquinho do processo unificado, o RUP. O RUP é uma metodologia de desenvolvimento de software que foi desenvolvida pela Rational, que posteriormente foi comprada pela IBM. O processo unificado ele foi desenvolvido pelos criadores da UML, o Bosch, Rambo e Jacobson. E ele consiste em um processo de desenvolvimento que é 3 pontos, orientado a caso de uso, centrado na arquitetura e ao mesmo tempo iterativo e incremental. O que isso quer dizer? Orientado a casos de uso significa que o processo usa os casos de uso para dirigir todo o trabalho de desenvolvimento, desde a captação de requisitos até a análise, projeto, implementação e aceitação do código. Centrado na arquitetura quer dizer que com o processo vai ser construída uma arquitetura que vai dar sustentação aos casos de uso do sistema. Essa arquitetura vai conter um conjunto de componentes que vão permitir o crescimento do sistema de forma a atender os requisitos funcionais e não funcionais que foram demandados pelo cliente e também pela aplicação. Processo iterativo significa que ele é dividido em um conjunto de entregas. E processo incremental é aquele em que o sistema e a arquitetura eles são desenvolvidos e incrementados a cada versão, ok? Muito bem. E quais são as características do processo unificado? O processo unificado, ou RUP, ele é um processo que ele pode ser adaptado a projetos de qualquer escala, seja projetos grandes, médios ou pequenos. O RUP pode ser visto como modelo de ciclo de vida. Ora, o RUP pode ser visto como um processo de desenvolvimento de software. Ele é composto por atividades bem definidas, com responsáveis por cada atividade. O RUP ele utiliza artefatos de entrada e saída para cada atividade. Ele usa a abordagem da orientação a objetos na sua concepção, na sua documentação. O RUP ele foi todo projetado e documentado usando a UML. Ele é estruturado em fases e disciplinas. Como pode ser observado aí nessa figura que ilustra o processo, vocês podem perceber as fases e disciplinas. Vamos então falar das disciplinas e depois das fases. Quais são as disciplinas do processo unificado? Nós temos basicamente disciplinas de engenharia e disciplinas de apoio. As disciplinas de engenharia são aquelas envolvidas com modelagem de negócio, requisitos, análise e design, implementação, teste e implantação. Percebam, são disciplinas que estão associadas ao nosso modelo cascata tradicional. As disciplinas de apoio, por sua vez, olha só, funcionam como apoio ao processo, gerenciamento de configuração e mudanças, gerenciamento de projeto e ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas disciplinas. A modelagem de negócio é uma disciplina que tem como foco o entendimento dos problemas e processos da organização. Também é uma disciplina que se propõe a fazer melhorias nesses processos. A disciplina de requisitos é aquela que busca entender e definir o que o sistema deverá fazer. É ela quem identifica os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. É ela que identifica os casos de uso que deverão ser implementados pelo sistema. A disciplina de análise design, na verdade, é uma combinação de duas atividades diferentes: análise e projeto, design. A análise, o papel dela é melhorar o entendimento dos requisitos para conduzir o desenvolvimento do projeto. Ou seja, nós estamos pegando os requisitos, entendendo melhor eles, estendendo esses requisitos para a nossa fase de projeto. E lá no projeto nós vamos elaborar um plano detalhado
do sistema um conjunto de modelos de diagramas para levar adiante a implementação, para que esses modelos sirvam como subsídio para a implementação, que vai ser a fase seguinte. A fase de análise design também é a disciplina que determina se o sistema é factível. É aquela fase que vai avaliar as tecnologias que podem ser utilizadas para a solução. E essa análise vai contribuir para a construção da arquitetura do sistema. A arquitetura, ela vai fornecer um ponto de partida para o desenvolvimento da solução. É nessa fase de análise design onde vão ser desenvolvidos os componentes que vão atender os requisitos do sistema, incluindo o projeto de banco de dados. A fase de implementação, por sua vez, é aquela fase que tem como objetivo construir uma versão operacional do sistema. É aquela etapa em que o software é efetivamente construído. É a etapa em que o código do sistema é escrito e também são escritos os testes de unidade. É aquela fase que envolve diversas iterações até o sistema estar pronto, diversas entregas, diversos pequenos pacotinhos. A fase de teste, essa é a disciplina que vai assegurar que o sistema tenha qualidade antes de entregar ao cliente. Entenda-se qualidade como uma coisa que não contém erros, que funciona de acordo com aquilo que é esperado pelo cliente. Então, a disciplina de teste verifica se o software está em conformidade com aquilo que o cliente espera do sistema. Essa é a disciplina no qual são descobertos os defeitos do software. É onde são realizados os testes de integração e os testes de sistema. A disciplina de implantação é aquela que está envolvida com a entrega e aceitação do produto. E nós temos diversos tipos de implantação. Por exemplo, nós podemos estar desenvolvendo um sistema customizado, ou seja, direcionado para um cliente. Ou podemos estar trabalhando com um sistema de prateleira que vai ter uma clientela maior, mais ampla. Ou podemos estar desenvolvendo sistemas que vão ser acessados por download na internet. Percebam, são diferentes públicos, são diferentes tipos de implantação que cada tipo desse vai requerer. A disciplina de gerenciamento de configuração e mudança é aquela que se preocupa com a necessidade não só de rastrear, mas manter a integridade dos vários recursos que estão associados a um projeto. Nós estamos falando aí de recursos, artefatos, entendam isso como documentos, como código-fonte, controle de versão, ok? Então essa disciplina controla versões de artefatos produzidos no projeto. Por exemplo, é ali que eu vou definir que eu vou utilizar um Git, um Subversion para controlar versões. Essa disciplina também é responsável por gerenciar os pedidos de alteração que vêm lá do cliente. A disciplina de gerenciamento de projeto é aquela que está envolvida com a gestão do projeto. Ela envolve o planejamento das atividades, atribuição de papéis, execução do projeto, monitoramento, gerenciamento dos riscos do projeto. Tudo isso são assuntos que são tratados por essa disciplina. No entanto, o gerenciamento de projeto no RUP não aborda nem a contratação e nem o treinamento pessoal. Não aborda orçamento, nem gestão de contratos com fornecedores, ok? Isso é outro assunto que está fora do RUP. Muito bem, a disciplina de ambiente é aquela que está envolvida com o fornecimento do ambiente de desenvolvimento do software. Na verdade, ela está envolvida com todos os processos e ferramentas que vão dar suporte para a equipe de desenvolvimento. Qual IDE eu vou utilizar para desenvolver o meu sistema? Que banco de dados? Como é que vai ser acessado esse banco de dados? Tudo isso são preocupações da disciplina de ambiente. Vamos agora falar então
das fases do RUP. Repare a figurinha ali do lado, à esquerda você tem as disciplinas, ok? E ali você tem as fases na parte de cima. Iniciação, elaboração, construção e transição. E nós vamos falar um pouquinho do foco de cada uma dessas fases e cada uma das disciplinas dessas fases. Vamos lá, começando lá com a iniciação. Iniciação, alguns autores chamam também de concepção. Todas essas duas definições dão a ideia de estamos começando o projeto. Então o objetivo da iniciação é delimitar qual é o escopo do projeto e também estudar a viabilidade. Será que esse projeto é viável? A ênfase aqui, reparem ali na figurinha, o chamado gráfico de baleias. A ênfase está nas disciplinas de requisitos e modelagem de negócios. Percebam um grande esforço dessas disciplinas aí na fase de iniciação. É na iniciação aonde acontece o quê? A delimitação do escopo do sistema. É ali onde são apontados quais são os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. É ali onde são identificados quais são os casos de uso do sistema. Vamos lá, nem todos, mas aqueles que inicialmente a gente consegue contemplar. É ali que é proposta uma arquitetura candidata. Vejam, proposta, não é construído nada, só estamos propondo. É ali onde são identificados os riscos críticos do projeto, aqueles que podem viabilizar o projeto. E é nessa fase que vai dizer se o projeto é viável do ponto de vista do investimento e retorno. É ela que vai dizer se o projeto deve continuar em frente ou deve parar naquele momento. Vamos lá, elaboração é uma fase crítica. Por quê? O objetivo da elaboração é, vejam, aqui você vai capturar a maioria dos requisitos funcionais que não foram identificados lá na iniciação. Na verdade, você vai detalhar mais ainda. E o objetivo principal aqui é estabelecer uma base arquitetural para o desenvolvimento. Aqui nós vamos estar construindo a arquitetura, o esqueleto, aquilo que vai dar forma para a sua aplicação. A ênfase aqui, pessoal, repare, está na disciplina de análise e design. Essa é uma fase que tem como foco a arquitetura do sistema e também desenvolver a maioria dos casos de uso que não foram tratados na iniciação. Reparem, acontece um detalhamento dos casos de uso. Um ponto importante é que na elaboração são escolhidos os casos de uso mais críticos para serem não só documentados, mas também implementados. Por que implementados? Para você conseguir desenvolver a arquitetura do seu sistema, você construir aquele esqueleto da sua aplicação. E você, para isso, escolhe os casos de uso mais críticos. Então, com a elaboração, a proposta aqui é você criar uma arquitetura que seja estável. Por exemplo, uma arquitetura baseada em camadas, usando o MVC e um conjunto de componentes. É aqui onde são identificados os riscos significativos, aqueles que vão impactar em atrasos e maiores gastos no seu projeto. Vamos lá! A construção, quando a gente entra na construção, a arquitetura já está estável. Então, você está num ponto que o objetivo agora é como se fosse um esquema de fábrica. Você quer construir uma versão operacional do sistema que possa ser entregue ao cliente. A ênfase agora está na implementação e no teste. A sua arquitetura, ela já permite você entrar no esquema onde o pessoal consegue sair implementando, né? Não existe uma preocupação tão grande mais com a questão arquitetural. É onde são criados os casos de uso que ainda restam e é onde todos os casos de uso são implementados no sistema. Por fim, a transição é aquela fase que tem como objetivo a entrega do produto. E a ênfase aqui está na disciplina de implantação. É aqui onde o sistema vai ser implantado para o cliente. Muito bem.
nós falamos do RUP. O RUP, ele é todo documentado usando a UML. Então nós precisamos também falar da UML. E o que vinha a ser a UML? Ora, a UML é uma linguagem de modelagem que foi criada pelo Bosch, Rambaud e Jacobson. O objetivo dela, ela foi criada para visualizar, especificar, construir e documentar artefatos de um sistema de software. Uma coisa muito importante é, a UML, ela não diz o que você deve fazer, ela não diz como deve ser feito. Na verdade, a UML é uma linguagem, olha lá, linguagem de modelagem unificada. É uma linguagem e, como tal, ela possui símbolos e diagramas para comunicação gráfica e textual. O nosso interesse na UML é que ela pode ser utilizada para elaboração de diagramas na fase de projeto de software. Opa, isso interessa para a nossa disciplina. E vejam, vamos falar então, já que estamos falando de linguagem, de UML, como que a gente aprende uma nova linguagem? Indo lá para os fundamentos da linguagem, não é isso? Então nós vamos falar inicialmente de quais são os blocos de construção da UML, ok? Os blocos de construção da UML são itens, relacionamentos e diagramas. Os itens, nós vamos ver, eles nada mais são do que abstrações do domínio do problema e podem ser estruturais, comportamentais, de agrupamento e anotacionais. Muito bem, e os itens estruturais, o que são? São aqueles que dizem respeito à estrutura do sistema, à parte estática do sistema. São eles as classes, as interfaces, casos de uso, componentes, nós e artefatos. Muito bem, nós vamos falar de classes e não dá para falar de classes sem também falar de assuntos, de conceitos que estão associados a classes, como atributos, métodos, visibilidade de atributos e métodos, objetos e encapsulamento. Vamos começar? Primeiro, classes, atributos e métodos. Uma classe, o que é uma classe? Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos e operações. E essas operações nós vamos chamar de métodos. Complicado? Pense numa classe como um tipo de dados, ok? Imagine que uma classe é um tipo de dados e que a partir desse tipo, vamos lá, um tipo inteiro, você define um conjunto de variáveis, certo? Então, uma classe é um tipo de dados, é um tipo que vai descrever um conjunto de objetos, ok? Esse tipo, essa descrição desse conjunto de objetos, ela tem atributos que são o quê? Atributos nada mais são do que dados, são variáveis que eu tenho dentro da classe que vão me dizer quais são os dados que estão armazenados em uma instância da classe. Eu tenho métodos. Métodos são funções que definem o comportamento da classe. Em geral, os métodos operam sobre esses atributos. Vejam aí na figurinha a representação de uma classe na UML. É dividida em 3 compartimentos. Você tem um quadrado aí, um retângulo para falar a verdade, né? O primeiro compartimento está o nome da classe, o segundo, os atributos. Percebam aí, um carro, ele tem cor, marca, modelo e tem um identificador também. E eu tenho um conjunto de métodos no terceiro compartimento. Percebam aí que eu coloquei métodos, pessoal que trabalha com Java, são métodos get e set, né? Método getID para recuperar o ID, o método setID para eu setar o ID. GetCor, setCor e assim por diante. Perfeito! Falamos um pouquinho de classe, vamos voltar agora e olhar para objetos. Para falar de objeto, eu gostaria de associar aqui ideias de linguagem de programação. Então, como eu falei anteriormente, pense na classe como um tipo de dados, como um tipo real, um tipo inteiro que vocês conhecem da programação, ok? Se é um tipo de dados, então eu posso declarar variáveis desse tipo, pelo que eu conheço de programação, certo? Então,
Vamos estender essa ideia. Uma variável do tipo classe, ela vai então referenciar uma instância da classe, um objeto. Da mesma maneira que uma variável do tipo inteiro, ela referencia o quê? Ora, referencia um valor do tipo inteiro. Cada objeto, pessoal, aqui vem um conceito importante, ele possui o seu próprio conjunto de variáveis para armazenar dados. Então imaginem que vocês têm a classe carro, ok? E eu defino 3 objetos da classe carro. Cada um desses objetos vai ter seus próprios valores para aqueles atributos. Reparem aí, o carro 1. O carro 1, ele tem um ID 1, tem a cor vermelho e é um Fiat Uno. O carro 2, ele tem um ID 2, ele tem a cor prata e ele é um Renault Duster. O carro 3 tem um ID 3, tem a cor branco, ok? E ele tem a marca Volkswagen, é um Gol. Percebam, cada objeto tem seus próprios dados e esses dados são definidos pelos atributos. Continuando estendendo essa ideia, vamos lá. Tanto os atributos quanto os métodos, eles podem ter visibilidade. Se você é atento, você deve ter observado que antes do atributo, antes do método, vem um menos, um mais. O que é isso? É a visibilidade desses atributos. Um atributo público, você representa com um maisinho. E um atributo público é aquele que é visível a todas as classes do sistema. O privado, ele só é visível aos métodos da classe. Ele só existe para a classe. O protegido é aquele que é visível não só aos métodos da classe, mas também para suas subclasses. E o de pacote é aquele que é visível somente no pacote da classe. Percebam ali na nossa figurinha da classe carro, os atributos são todos privados. A visibilidade deles é privada. E os métodos são todos públicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os meus atributos, eles não são enxergados por outra classe, por outro objeto, certo? Eles só são enxergados pelos métodos. E aí nós entramos com um conceito interessante, que é o conceito de encapsulamento. Ora, a ideia do encapsulamento é justamente essa, você usar atributos privados e métodos públicos. E esses métodos públicos é que vão permitir o acesso a esses atributos. A ideia do encapsulamento é, então, esconder detalhes da implementação da classe. Percebam, se os atributos são privados, eles não são visíveis fora da classe. Ou seja, você pode mudar a implementação da classe sem afetar quem usa ela. Quem está usando a classe está chamando os métodos da classe, não está enxergando os atributos. Você pode, por exemplo, pegar esses atributos e mudar a implementação dessas variáveis, você pode transformar num vetor, por exemplo, né? Desde que o seu método não mude, essa mudança não vai afetar as outras classes, outros objetos que estão usando essa classe. Perfeito. Interface. Interface, pessoal, pensem como um conjunto de operações, tá joia? Que denotam os serviços de uma classe. Opa, como assim? Pensem numa interface como um tipo de classe, mas que contém só a declaração dos métodos. Eu não tenho implementação dos métodos. É como se fosse uma classe que está dizendo, olha, eu tenho esse conjunto de métodos aqui, mas eu não estou dizendo como esses métodos estão implementados. E essa é a ideia da interface. Uma interface, ela é implementada por uma classe. Vejam, ela não tem implementação. Mas você pode ter uma classe que implementa essa interface. E quando uma classe implementa essa interface, é criado aí um contrato com a classe. A classe, ela precisa prover uma implementação para cada um dos métodos da interface. Percebam aí, eu posso representar de duas maneiras uma interface. Esse é um exemplinho tirado lá do Java. Eu tenho a interface list, ok? E eu tenho a classe ArrayList que implementa essa interface. Reparem, eu posso representar uma interface
com uma classe com um estereótipo interface. Ou eu posso representar uma interface por meio de uma bolinha, essa notação que vocês estão vendo aí entre list e ArrayList, aí na parte inferior da tela, tá? Essa notação que a gente chama de notação de pirulito, alguns autores chamam, ok? Um outro ponto importante é que as nossas interfaces elas podem ter atributos, ok? Mas esses atributos eles são constantes, ok? Eles não podem receber valor. Eles têm um valor, recebem um valor inicial e aquele valor não muda, tá joia? Muito bem, caso de uso. Um caso de uso é uma sequência de ações que um ator executa no sistema para atingir um objetivo particular. Um caso de uso, ele corresponde ao requisito funcional do sistema. A notação dele é essa elipse com o nome do caso de uso, cadastrar cliente, por exemplo. Um caso de uso, ele é iniciado por um ator. Esse ator pode ser humano ou não. Se for humano, ele representa a pessoa que exerce um papel em relação ao sistema. Caso contrário, ele vai representar uma entidade externa, como um outro sistema, por exemplo, que está interagindo com o nosso sistema, ok? Um caso de uso pode ter um relacionamento com outro. O relacionamento de inclusão ou include diz que, ora, quando estou executando um caso de uso, eu obrigatoriamente executo o outro caso de uso. Percebam, a execução do caso de uso incluído vai acontecer como parte do caso de uso original. E veja a notação do include, é uma setinha pontilhada com o estereótipo include. Então, quando estou efetuando uma venda, para que a venda possa ser feita, eu obrigatoriamente preciso localizar um cliente. O outro relacionamento é o relacionamento de extensão, extends. Nesse caso, a execução do caso de uso que está sendo incluído vai acontecer só quando uma condição for satisfeita. E a gente sabe que se tem uma condição, isso é opcional. Então, olha aí o exemplo da venda. Quando eu vou efetuar uma venda, eu posso ou não cadastrar um cliente. Isso é uma relação de extend. E percebam que a setinha do extend ela é invertida, se você for comparar com a setinha do include, ok? Outros itens estruturais, componente nó. Eu posso, por exemplo, representar um módulo de um sistema por meio de um componente. Eu posso também representar um elemento físico como um servidor por meio de um nó. Olhem aí as figurinhas que representam cada um desses itens estruturais. Por exemplo, vejam ali, eu estou dando um exemplo onde você tem um servidor de aplicação, ok? E nesse servidor de aplicação está ali em produção o modo de faturamento e o modo de compras de um determinado sistema, tá? Isso poderia ser um web service ou coisa parecida. Eu posso ter também um artefato como item estrutural. Ora, um artefato é qualquer elemento físico com informações a respeito do sistema. Por exemplo, um modelo, um documento com a especificação do caso de uso, um código-fonte ou um arquivo com script de banco de dados. Tudo isso são artefatos. Itens comportamentais são aqueles que dizem respeito ao comportamento do sistema ou a parte dinâmica do sistema. São eles a iteração. Iteração repare, iteração é um conjunto de mensagens que são trocadas entre objetos em um determinado contexto. Ora, existe uma interação entre um conjunto de objetos. Esse objeto está mandando uma mensagem para esse outro, depois manda outra mensagem, etc. Essas mensagens são representadas por uma setinha, como vocês estão vendo. Máquina de estados. Eu uso um conjunto de estados, por exemplo, para representar quais são os estados que são assumidos por um objeto, como resposta a eventos. Eu posso ter um objeto que está no estado processando ou estado concluído, por exemplo. Uma atividade representa uma ação que acontece como parte de um processo, como, por exemplo, cancelar um pedido, confirmar um pedido. Finalmente, nós temos
outros itens, como itens de agrupamento, pacotes. O que é um pacote? O pacote é um mecanismo que eu utilizo para agrupar itens como casos de uso, classes ou diagramas. Veja o exemplo aí. Eu tenho um pacote carrinho de compras, onde eu coloquei ali dentro 3 casos de uso: adicionar livro ao carrinho de compras, concluir a compra ou editar conteúdo carrinho de compras. Eu também tenho aí uma anotação que eu posso utilizar para, por exemplo, escrever um comentário, um texto, explicar um dado objeto no meu diagrama. É a notinha que a gente usa ali. Por exemplo, ali eu estou usando uma nota para dizer: a classe ArrayList implementa a interface list. Vejam, é um texto aberto, eu posso escrever qualquer coisa. Muito bem. E um ponto importante quando nós estamos falando de modelagem é que nós estamos trabalhando com abstrações. A abstração é uma visão que nós construímos sobre determinado assunto, tendo como foco itens essenciais de um problema e deixando de lado os detalhes que não são importantes. Ou seja, é uma visão que a gente constrói sobre determinado assunto. O que é um nível de abstração? Ora, o nível de abstração, o nível de detalhes é justamente isso. Quando você está trabalhando com um problema, você pode começar com uma visão mais geral e aos poucos você ir aprofundando o nível de abstração, adicionando mais detalhes a essa visão adicional. Veja ali como exemplo, eu tenho inicialmente uma classe carro, onde eu identifiquei os atributos ID, cor, marca, modelo, e embaixo eu tenho uma classe com maior nível de detalhes, um maior nível de abstração. Percebam, os meus atributos já têm tipo, já tem visibilidade, eu já coloquei ali os métodos da minha classe, ok? Muito bem. E para encerrar nossa aula, eu gostaria de sugerir aí para vocês a leitura de alguns livros bem interessantes, tá? Esse livro do Kendall Scott é um livro bem interessante, nós temos na nossa biblioteca, vocês podem ler eles para entender um pouco mais sobre o processo unificado. Esse livro de introdução do RUP, do Philippe Crutzen, tá? É um livro clássico. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o RUP, é uma leitura recomendada, tá? E temos aqui, sobre a OML, esse livro clássico dos famosos 3 autores, que é o Bosch, Rambaud e Jacobson. Leitura mais que obrigatória, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula.